2, versículo 1, nós vamos fazer a leitura até o versículo 13, tá? Então, Tiago, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entra na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critério errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam o pobre. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que o arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, faze bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenado pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Pai, fala com a gente aqui. Fala com a tua igreja nessa manhã. Nos muda, transforme o nosso caráter. Nós queremos ser esse bem-aventurado que encontrou na palavra do Senhor fundamento para a vida. Essa pessoa que aprendeu a viver bem em um mundo caído. Que nossa vida, ou a vida de Cristo, possa ser revelada conforme nós vivemos, conforme nós vamos nos relacionando com as pessoas. Nos fala, Pai, mais uma vez. Como o Senhor falou outras vezes, fala mais uma vez no nosso coração através da sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui diante de um texto que nos confronta em muitas coisas. Lembre-se que a carta de Tiago é uma série de sermões, de conselhos práticos para uma vida sábia, para uma bem-aventurança, para um aprender a viver diante de Deus de maneira fiel e digna. O bem-aventurado é aquele que vive nesse mundo e passa por provações e tribulações, no entanto permanece fiel. E essas provações transformam então o seu caráter. O bem-aventurado é aquele que confia em Deus, confia na palavra de Deus. É aquele que, entre tantas coisas, para se assegurar nesse mundo caído, ele não escolheu nenhuma delas. Por mais que elas pareçam ser seguras, nenhuma delas. Somente Cristo, somente Deus, somente a palavra de Deus é o fundamento do bem-aventurado. Então nós vamos olhar para esse texto e ver aí alguns conselhos práticos de Tiago para a vida em comunidade. A primeira é que Tiago apela aos seus irmãos, não está falando a outros, a pessoas distantes. Tiago se identifica com o leitor da sua carta e diz que eles são irmãos. São aqueles que foram adotados por meio do sacrifício de Jesus. Foram aqueles que foram adotados por causa do sacrifício de Cristo, se tornaram integrantes da família de Deus. Quando um pastor fala à igreja, ele não está falando a um público diferente, um público distante, mas está falando a irmãos.
Diante de Deus, nós somos irmãos. Nós somos a família de Deus. Aquela família que foi conquistada por um preço de sangue. Então, Tiago diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Senhor da luz, o Senhor que tem toda boa dádiva, que dá toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vocês não podem dizer que amam a Deus e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade ou acepção. A palavra parcialidade aqui é a palavra grega prosopolêmpsia, coisa difícil, né? Mas o que isso significa? Tratar as pessoas pela cara. Você olha para a cara da pessoa e emite um conceito ou um preconceito. Você olha para a cara das pessoas e julga elas. Tratar as pessoas com parcialidades é fazer esse julgamento sem critérios. Olhou para a cara da pessoa, inclusive tem algumas pessoas que dizem assim: eu não fui com a cara dela, é por isso que eu não cumprimentei ela. Não tem gente que é assim? Eu não fui, é porque o jeito dessa pessoa, e assim que eu bati o olho, o santo não bateu. Não é? Não tem crente falando umas coisas dessa? Não, o Tiago está usando essa palavra para traduzir parcialidade ou até mesmo acepção. Se vocês amam a Deus e a vida de vocês é marcada pelo preconceito, pela acepção, pelo julgamento sem critério, alguma coisa está errada. Como vocês podem amar, como vocês podem pertencer à família de Deus, como vocês podem ser pessoas que se consideram filhos de Deus e tratar aqueles outros, que também são filhos de Deus, baseado em sua aparência, baseado no seu rosto, na sua face, no seu semblante. Vocês emitem julgamentos errados, porque o versículo 2 vai dizer: porque se entra na sinagoga de vocês, ou seja, se entra na reunião de vocês, pessoas, um homem rico, com anéis de ouro, roupas luxuosas, e também entra nessa mesma reunião um pobre, mal vestido, e você faz essa distinção de tratamento, por acaso vocês não estão pecando? Pense sobre isso. Nós não estamos falando de, talvez, pessoas que eram dessa comunidade, mas visitantes. Pessoas que apareceram aqui. Imagine você nessa reunião. Tiago está escrevendo essa carta para você. Você está aqui nesse culto e, de repente, entra por essa porta ali uma pessoa muito bem vestida. Uma pessoa aparentemente rica, com roupas finas, joias. Você olhou para a cara da pessoa, você julgou ela e você falou: é rico. Talvez parou ali com um carro de luxo e você fala: deve ser uma pessoa importante. Vamos levar essas pessoas para o lugar especial. Aqui na nossa igreja a gente não tem lugar especial, né? Inclusive, eu até brinquei que talvez os lugares especiais seriam esses da frente e são tão desprezados, né? Ninguém gosta de sentar nas primeiras fileiras, né? Engraçado, eu gostava, né? Mas não é lugar, não tem nada de especial assim, a não ser que você fica mais na frente aqui. Mas na sinagoga havia lugares especiais para pessoas importantes, né? A gente percebe isso nas histórias, por exemplo. Pessoas importantes tinham essa oportunidade talvez de falar, talvez de fazer alguma consideração. Talvez Tiago está se referindo justamente a esses lugares que eram reservados para pessoas importantíssimas. E esses irmãos aqui, essa suposição que o Tiago está fazendo aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, que quando chega esse rico, imagine só vocês então levando essa pessoa que talvez vocês nem conheçam, nem sabem quem é direito, mas sabe que ela talvez seja rico, poderosa, e vocês levam ela então para esse lugar especial, um lugar de honra, um lugar onde essas pessoas serão ainda mais notadas. Elas já são notadas pela sua riqueza, elas já são notadas pelo seu traje, e elas ainda ocuparão lugares de honra. Entendeu? Não tem umas igrejas que tem umas cadeiras aqui? Imagina isso, né? Não chegou a pessoa simplesmente porque a gente acha que ela é importante, porque até então a gente só sabe que ela é rica, mas não sabe qual é a importância dela. E a gente colocou a pessoa aqui, senta aqui, ó. Senta aqui que você vai ter um lugar privilegiado. Não sei, poderia ser algo assim. Na mesma reunião, aparecem também uma pessoa pobre. Ela é pobre, a sua roupa é uma roupa que não é uma roupa boa.
é uma roupa ruim, é uma pessoa que está mal vestida, talvez justamente por ser pobre. Você tem aquela roupa lá na sua casa, que eu sei, né? Que não aguenta mais que você veste ela, fala, pelo amor, me dá um descanso, né? Talvez seja esse caso aqui. O pobre, a roupa dele é uma roupa surrada, uma roupa imunda, ele anda mal vestido porque é a única roupa que tem. E esse que não tem muito e não só veio com o que tenho, chega também, passa pela essa mesma porta ali atrás, e a gente olha para a cara e fala, pobre, não tem nada para nos oferecer. Talvez não tenha nenhum tipo de, não tenha importância para a gente. Então, faz o favor para nós, fica em pé aí nessa porta, no máximo você pode se assentar aqui aos meus pés. Se assente no chão, um lugar que você não incomode. Ou fique aí no fundo mesmo, não cause, não apareça. Nós queremos que você que chegou invisível, continue invisível. Obviamente, nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de arruaceiros, uma pessoa bêbada que entra na igreja. Não, nós estamos falando de normal. Gente que está na sua condição normal de frequentar uma reunião. E nós não estamos falando que nenhuma dessas duas pessoas também exigiram um lugar de honra ou de desonra. Nós estamos falando de uma igreja, ou de uma sinagoga, ou de uma reunião de gente convertida a Jesus Cristo, que trata as pessoas com parcialidades, que tratam as pessoas pela aparência. Então o texto vai dizer que se nós procedemos dessa maneira, fazendo distinção, versículo 4, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critério errados? Será que o julgamento de vocês não está sendo errado, não está sendo pobre, não está sendo um julgamento sem riqueza de detalhes? Pense sobre essas palavras, né? Vocês estão julgando as pessoas pela aparência. E aí, meus irmãos, vocês precisam escutar. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres, por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que o arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Então, Tiago traz uma informação aqui que para a gente é muito necessária, para a gente não fazer uma leitura também vazia do seu sentido. Tiago não está falando de qualquer tipo de rico, não está falando de uma pessoa rica. Ele está falando de que essa igreja, lembra do contexto de Tiago, da carta de Tiago, são judeus que estão na diáspora, provavelmente enfrentando perseguições, muitos judeus provavelmente que deixaram Jerusalém, e porque deixaram suas posses, suas casas, estão empobrecidos. Imagine você se você tivesse que largar tudo que você tem hoje para trás e fosse para uma nova cidade, um novo país. Imagine essa situação. E nesse país, você descobre que você vai ter que recomeçar tudo. Mas, de um lado, você talvez esteja sendo perseguido, de um lado você não tem nada, você vai ter que trabalhar para alguém, e normalmente você vai ter que trabalhar para alguém que tem dinheiro, alguém que tem posses, alguém que tem riquezas, para que você possa de alguma maneira se sustentar. Parece que esses irmãos aqui colocavam a segurança da sua vida, a confiança na sua vida nos ricos, desses lugares onde eles estavam. Pense se não faz sentido. Faz sentido. Você precisa trabalhar, você precisa estar seguro, se proteger da perseguição. Quem pode te proteger? Quem pode te dar uma segurança? Quem pode te dar o pão para se alimentar, o abrigo, um teto, onde você possa se abrigar mais uma noite, mais uma semana? Alguém que tem posses, alguém que tem riquezas. E eles, provavelmente, e Tiago vai condenar isso no capítulo 1, né? De que a confiança do rico não deve ser nas riquezas, mas em Deus, e o pobre não deve se vangloriar nessas coisas, mas somente em Deus também. Então pense sobre isso, de que esses ricos provavelmente eram aqueles mesmos que o perseguiam, que faziam essa vida dura ser ainda pior. Esses ricos, esses poderosos aqui, específicos, pessoas que conviviam, que eles conheciam, pessoas que tinham posses, tinham riquezas, mas que faziam que a vida desses pobres judeus
que se tornaram cristãos se tornassem ainda mais difícil, ainda mais penosa. Esses que faziam com que a vida deles se tornassem pior e mais difícil, provavelmente é esse mesmo rico que entrou por essa porta. Não estamos falando de qualquer rico. Nós estamos falando de um tipo de rico que parece que o texto indica isso, de que é um desses caras. Tiago vai condenar, inclusive, vai trabalhar outro capítulo de novo, vai falar sobre os ricos que não pagam um salário aos seus trabalhadores. Então é esse tipo de gente que entrou nessa reunião, esse tipo de gente que vem oprimindo essa igreja. Lembra que isso tudo é uma história que o Tiago está inventando, não está acontecendo, tá bom? O Tiago está supondo aqui, estou supondo aqui que acontece isso. Como que seria o tratamento de vocês? Não seria uma coisa ilógica? Não seria uma coisa irracional? Tratar essa pessoa com esse tipo de honra? Colocar essa pessoa num lugar especial na igreja? Enquanto o seu irmão pobre, enquanto aquele que passa necessidade com você, enquanto aquele que peregrina nesse mundo com você, você trata ele como escória? Será que você não está repetindo o mesmo comportamento dessas pessoas? É o que o texto está dizendo aqui, ó. Deus não escolheu os pobres desse mundo, não escolheu pessoas que não tinham muitas posses ou riquezas, ou não muitos poderosos, mas o contrário. Escolheu gente simples, humilde, que veio de família simples, gente às vezes que não sabia nem ler a Bíblia direito. Não são esses que estão se convertendo ao nosso Senhor Jesus Cristo? Olha para a realidade. Eu conheço pelo menos boa parte dessa igreja, e eu sei que vocês não são pessoas que nasceram em um berço de ouro. Não é de se impressionar que a sua condição não te dava nenhum tipo de vantagem nessa sociedade. No entanto, Deus te escolheu. Deus olhou para uma pessoa pobre, miserável, uma pessoa que não tinha nada para oferecer para o próprio Deus. E falou, eu vou amar você, vou te salvar. Então a gente ainda vai, calma, esse assunto vai se desenrolar, fica tranquilo. Então, será que vocês não estão fazendo algo errado? Não será esses ricos, por acaso não são esses ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam vocês? Um poderoso, um rico naquele tempo poderia ter esse tipo de influência, de condenar, de oferecer um testemunho falso, e esse testemunho falso ser aceito. Imagina, gente, uma sociedade sem virtude, onde um poderoso poderia influenciar no sentido de pegar uma pessoa que talvez ele não fosse com a cara e julgá-lo e levar ele à prisão. É o texto do Tiago. A ideia de opressão, não são eles que oprimem vocês, não são eles que arrastam vocês para o tribunal, como se você fosse um prisioneiro, como nós vemos isso no livro de Atos, como que os apóstolos foram arrastados, mesmo tendo uma vida justa, como eles foram arrastados para os tribunais, como os falsos testemunhos foram levantados, prisões, cadeias. Não são essas pessoas que têm esse poder e usam desse poder contra vocês? Não são eles que blasfemam? Então, para você ver, não estamos falando de qualquer tipo de rico, nós estamos falando desse tipo de rico aqui. Esses que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês. Esses que zombam quando vocês são batizados, quando vocês se tornam cristãos, quando vocês recebem o nome de Cristo. Quando vocês se dizem que ganharam um novo nome, agora também me chamo cristão, também sou discípulo de Jesus, também me tornei um seguidor, um pequeno de quem Ele é. Não são essas pessoas que riem de vocês, que zombam a fé de vocês? Não são esse tipo de gente? Como vocês podem, então, na reunião de vocês, privilegiar, dar um lugar de honra para esse tipo de gente? Versículo 8. Se de fato observam a lei do reino, a lei régia, conforme está escrito, ame o seu próximo como a si mesmo, faze bem. Se vocês observam a lei, se vocês seguem ela, se vocês concordam com a lei, então vocês fazem bem. Mas se, no entanto,
vocês tratam as pessoas com parcialidade, vocês cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Tiago, então, vai entrar num ponto muito interessante. Se vocês escutam a palavra de Deus, se vocês escutam as Escrituras, concordam com as Escrituras e caem em um pequeno pecado e erram e transgridem uma pequena parte da lei, então vocês transgrediram toda a lei e se tornaram criminosos, se tornaram transgressores e precisam ser punidos. É esse tipo de igreja que nós queremos? Gente legalista, gente que fala, está aqui na confissão tal, está aqui no versículo tal, eu sigo, eu concordo, eu creio. E na hora prática, na hora de tratar as pessoas, a gente passa por cima desses princípios. É esse tipo de gente que vocês querem ser? É o que o Tiago está perguntando. Então, pessoal, pensando sobre isso, vale a gente fazer essa autoanálise. De como que Tiago está contrastando pontos aqui, de que algumas pessoas têm fé no nosso Senhor Jesus, como diz lá no versículo 1, outras pessoas têm fé nos homens. Se vocês têm fé no Senhor Jesus, então vocês deveriam viver de acordo com a fé no Senhor Jesus, de acordo com a ética de Jesus. Lembrem do Sermão do Monte, meus irmãos? O que é a vida bem-aventurada? O que é a vida no reino? Se vocês então abraçaram a jornada de fé, se vocês então abraçaram a vida de Cristo, então vocês devem viver assim. Não vivam como o mundo vive, como os homens vivem, como eles tratam as pessoas, como eles ganham poder e influência nesse mundo. Não é assim que vocês vivem. Vocês devem viver pautado em uma fé no nosso Senhor Jesus. Vocês não podem tratar as pessoas com parcialidade, com preconceito. Vocês não podem tratar as pessoas fazendo acepções por causa da face dessas pessoas, por causa da roupa dessas pessoas. Mas vocês devem tratar as pessoas com amor e justiça. Vocês não podem julgar as pessoas pela roupa delas, pela aparência delas. Dizendo para umas, fiquem aqui, não, você não tem lugar na igreja, existem lugares, existem igrejas que nós sabemos muito bem, que as famílias ricas, os maiores dízimos, são aqueles que comandam a igreja. Nós sabemos disso. Nós sabemos que aqueles que dão maior oferta são aqueles que dizem qual cor vai ser o templo da igreja, qual cadeira a gente vai comprar, qual evento a gente vai fazer. Não é isso? Nós vamos dando lugar de honra, nós vamos dando voz e poder para as pessoas baseado na sua riqueza, no seu poder. Mas a igreja não deveria ser esse tipo de lugar. Deveria ser um ambiente familiar. Inclusive, a gente tem usado esse jargão de maneira até sem refletir. De que nós deveríamos nos tratar como iguais, semelhantes. Em dignidade, em honra. Não privilegiando uns por causa das suas posses em determinado... e não honrar outros porque não tem nada para nos oferecer. Esse é um pobre coitado, nada pode fazer por nós, então nada fala também. Pense sobre isso. Pense sobre a misericórdia de Deus. Pense sobre a ação de Deus. Deus escolheu os pobres desse mundo para herdar o reino de Deus. Mas, no entanto, o mundo escolhe os ricos, poderosos, aqueles que são os melhores. Vamos escolher os melhores, para que nós possamos crescer junto. Vamos fazer uma comunidade onde nós possamos nos proteger e avançar e superar. Quase um discurso de evolução, da lei do mais forte. Mas na igreja não é assim. Na igreja a gente olha para o lado e vê muitos humildes, muitos que não têm toda essa habilidade. Gente que está vivendo, que depositou a sua fé em Cristo Jesus e não era lá aquelas coisas. Mas essas pessoas que para o mundo lá não eram essas coisas, chegam aqui e se tornam grandes homens e mulheres de fé. Nós começamos a escutar essas pessoas e que homem de Deus, que mulher de Deus, que exemplo de piedade. Eu quero ser como essa pessoa, mas talvez essa pessoa lá fora não represente nada, nenhum tipo de poder. Não serve para ser, sei lá, síndico do seu condomínio lá, do seu bloco lá, não é isso.
representante da turma na faculdade. Mas talvez essa pessoa aqui, justamente por ela estar servindo a Deus, ela talvez faça algo que é tão relevante, tão especial, e nós vemos honra e graça nessas coisas. Deus tem escolhido muitos dessas pessoas. Essas pessoas, ao contrário desses opressores, ricos opressores, e eu não estou falando de todos, de novo falando sobre isso aqui, desse tipo de gente que coloca o seu amor à riqueza, eles blasfemam o nome de Deus, enquanto os discípulos glorificam o nome de Deus. Perceba o contraste do que significa uma vida no reino, uma vida de sabedoria. Aqueles que foram alcançados, como eu e você, não blasfemamos o nome de Deus, nós olhamos para essa graça que é a nossa história, de como nós fomos salvos, e só encontramos motivos para agradecer e glorificar a Deus. Então Deus está prometendo que irá recompensar cada uma dessas pessoas, por causa da sua fidelidade, por causa do juramento que ele fez a si mesmo. Ele irá recompensar aqueles que ele o ama, essas pessoas que permaneceram firmes e fiéis, confiantes em seu Deus. Enquanto isso, esses outros transgressores da lei serão condenados. Serão condenados tanto esses que oprimem a igreja, quanto esses que passam um pano para esses opressores. Você gostou dessa palavra? Eu vou usar uma palavra teológica agora. Essas pessoas que veem o mal e não se opõem ao mal. As pessoas que olham a maldade, a manipulação, o jogo de influências acontecendo dentro da igreja e não se opõem. Esse tipo de gente será condenado juntamente com o ímpio. Gente que se diz irmão, mas não defende os irmãos. Gente que se diz irmão, eu amo a Deus e amo ao próximo, mas não ama. Que não pode ver alguém com poder, que não pode ver alguém com influência, que fica se coçando para bajular. Gente que fecha os olhos para o mal, para o pecado. Então, é isso que a gente deveria pensar. Queria abrir rapidamente a Bíblia com vocês, lá em Levíticos, capítulo 19. Levítico capítulo 19, é interessante porque o Tiago cita 2 versículos aqui. O versículo que fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele vem um pouquinho depois do versículo 15. Olha o versículo 15 aí, Levíticos 19, versículo 15. Recomendações quando for acontecer algum tipo de inquérito, algum tipo de julgamento. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Algo que eu não disse aqui no texto, é que essa reunião, essa sinagoga, que pode estar acontecendo um culto aqui, mas pode estar acontecendo também uma assembleia. Pode estar acontecendo também um tipo de comitê disciplinar. Você está entendendo? Onde a própria igreja ela vai julgando as causas. Lembra de Mateus 18 aí que você vai conseguir ter uma visualização melhor. De causas que são tratadas na igreja. Como que nós deveríamos? Qual é o critério para tratar as pessoas? Como nós deveríamos nos comportar? Tratando as pessoas com justiça. Nem favorecendo o pobre por causa da sua pobreza, e nem favorecendo o rico por causa da sua riqueza, mas sendo justo. Por quê? Vai falar do mexeriqueiro, vai falar do ódio no coração, versículo 17, olha lá, não guarde o ódio no coração contra o seu próximo, mas o repreenda, não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, versículo 18, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. A lei de Deus recomendava o amor a Deus, o amor ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo é buscar viver uma vida justa, justa diante de Deus, justa diante do outro.
Nessa vida justa, nós não podemos tratar as pessoas com imparcialidade, com preconceito. Nós não podemos tratar as pessoas fazendo acepções, porque falta ou porque tem demais. Nós precisamos ser justos. A palavra de Deus é o nosso bom guia para agir com esse tipo de justiça. E isso nos faz pensar em muitas coisas práticas para a nossa vida. Pensa bem, por exemplo, na recente polêmica que a gente foi envolvido aí, pelo menos o mundo gospel, né? Vocês devem ter escutado a história do pastor que defendeu as áreas VIPs dentro da igreja, e isso levantou uma confusão. Será que nós deveríamos tratar nos nossos cultos, nas nossas reuniões, e criar lugares para pessoas especiais? Os defensores dessas áreas VIPs dentro da igreja disseram o seguinte: imagine você, por exemplo, uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito importante, se assentando no meio de outras pessoas normais. Ela não vai conseguir assistir o culto. Ela não vai conseguir, por quê? Porque as pessoas vão ficar ali perturbando ela. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? Criar uma área VIP, um camarote, digamos assim. Não é isso? E aí as pessoas começaram a discutir se faz sentido, se não faz sentido, né? Porque essas pessoas que não são comuns, elas são incomuns, não poderiam ficar junto de pessoas comuns, né? E muitos de nós acreditamos que realmente seria impossível tratar um rico ou um poderoso de maneira normal. Não é isso? Imagine você. Imagina comigo aqui. Em uma das nossas reuniões, entra aqui um jogador de futebol do seu time, o bom, tá? O bom. Aquela celebridade que você gosta da televisão, quem sabe aí alguém aí das séries, ou um cantor, uma cantora famosa, e ela entra igual todas as pessoas entram por meio dessa porta. Qual seria a sua reação? A gente, assim, criticar o pastor que falou o negócio aqui, eu também critico ele, eu acho que está errado também. Mas agora vamos nos colocar ao lado desse pastor como pessoas pecadoras. Porque você manteria a sua classe, você manteria a sua pose, você bajularia esse tipo de gente. Imagina só, você pediria uma selfie. Tira uma selfie aqui comigo. Assim, o culto está acontecendo, você olhou para o lado e falou: meu Deus, está aqui do meu lado. Eu não acredito. Pensa bem, gente, vamos ser realistas. Você conseguiria manter o foco em Cristo? Essa que é a questão. Você conseguiria manter o foco em Cristo, sabendo que do seu lado está lá o jogador de futebol, ou o artista, ou aquele empresário, e o político. Se o político entra por aqui, é o famoso, viu? Os famosos. Eles entram por aqui. Você ia conseguir controlar sua raiva? Você ia conseguir controlar a sua admiração? Entendeu? Porque dependendo de um, ia dividir, né? Eu espero que não. É ter os que admirando. Meu Deus, olha, o cara está aqui. Oh, sou seu fã. Já compartilhei muito vídeo seu no WhatsApp. Ou então você fala: meu Deus, o que esse cara aqui não era para estar aqui, demônio, sai daqui, né? Você ia conseguir se segurar? Olha para você ver, gente, vamos ser sinceros aqui. A verdade é que é muito difícil, não é? Ser imparcial, ser justo, tratar as pessoas como pessoas, entendeu? Tirar os rótulos, o status, tirar isso, a aparência. Você vê a pessoa chegando num carrão aqui na igreja, que você fala: quem é essa pessoa? Deve ser muito importante. Às vezes é o Uber. Mas você vai ficar... É difícil, a gente fica inclinado. Quando chega uma pessoa aqui, meu Deus, sapato todo sujo, essa roupa,
toda mastigada, a gente, deve ser um pobretão. Irmão, você quer uma cesta básica, né? A gente oferece a ajuda, um auxílio. Não, meu irmão, estou aqui, só vim pro culto mesmo, né? Para ficar tranquilo, né? Então, assim, pense sobre isso. Você já foi discriminado em algum lugar? Já foi tratado pela sua aparência em algum lugar? Uma loja, às vezes você entrou numa loja, às vezes você foi num lugar, a pessoa ficou te observando, ou achou que você tinha ou que você não tinha. Às vezes você ficou pensando assim, não, meu Deus, o pessoal está achando que eu tenho dinheiro. Eu não vim comprar nada não, só vim ver. Não é isso? Teve isso. Mas muitos de nós, eu sei disso, eu já passei por isso, do que ser olhado de cima a baixo, porque você não está ali adequadamente. Não é isso? Você estava só passeando. Não é o meu caso, mas a gente sabe que o nosso país tem isso. Você é tratado pela sua cor. Você é tratado de maneira... Oh, meu Deus, vem aquela pessoa ali. Nós sabemos como isso é terrível, como isso é cruel, como isso é pecaminoso. Se você é tratado mal porque você é mulher, por exemplo, já vem a mulher ali, vem dar palpite aqui, não sabe? Já parou para pensar quantos preconceitos estão carregados na nossa cultura, na nossa maneira de ser? E quantas dessas coisas, abominações que nós trazemos para cá, para dentro da igreja, e fazemos isso com o nosso irmão. Julgamos pela aparência, julgamos pela face. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nenhum de vocês podem fazer isso. Porque Deus não agiu com parcialidade. Deus não tratou nenhum de vocês por causa da classe econômica, da cor da pele, pelo gênero. Nenhuma dessas coisas foi critério para Deus, quando Ele escolheu te salvar. Ele agiu em misericórdia e graça. E é dessa maneira que vocês deveriam agir em relação às pessoas. É isso. Porque a ética do reino, o ser cristão, nós falamos aqui um pouco sobre a reforma hoje, uma das coisas que a reforma protestante trouxe de tão valioso para nós, é que nós deveríamos tratar todo ser humano como imagem e semelhança de Deus, com dignidade, com respeito, com honra, com amor, e tratar isso igualmente entre todos. Isso é revolucionário. Isso muda tudo. Isso faz a gente viver um ambiente de equidade e justiça. Pense sobre isso. Como você reagiria diante desses? Como você reagiria diante desses? Então, se você é esse tipo de gente, e essa mensagem é para você, se você é esse tipo de gente preconceituosa, que trata bem os poderosos desse mundo, e trata mal os desafortunados, tem gente que tem coragem de falar, eu detesto o pobre, o que julga as pessoas pela aparência, não pelo caráter. Se você é esse tipo de gente que julga as pessoas pela aparência e não pelo caráter, hoje você pode buscar livramento, salvação. Você pode reconhecer isso diante de Jesus. Reconheça que você também é um pobre. Se dependesse de outras pessoas desse mundo, você seria tratado com desprezo. Mas olha só, Deus te trata com amor, com dignidade. Hoje você pode buscar arrependimento, entender que em Cristo Jesus nós podemos nos tornar herdeiros de riquezas celestiais. Talvez socialmente, aparentemente pobres, mas cada um de nós somos herdeiros de um tesouro celestial. Somos ricos daquilo que é eterno, temos Cristo. Esse deveria ser o nosso valor, essa deveria ser o nosso status. Você quer ostentar alguma coisa na sua vida, meu irmão? Como diz nas palavras do apóstolo Paulo, você quer se gloriar em algo? Glorie-se em Cristo Jesus. Glorie-se em Cristo Jesus que te salvou, que te selou para a vida eterna. Não viva como uma pessoa que não foi salva, uma pessoa que acha que esse mundo, essas coisas são poeira, isso vai passar. Isso é para o agora. Riqueza, dinheiro, posse, é para o agora. É para você desfrutar agora com a sua família. É isso. Mas vai passar. Isso é poeira. Pense no texto de João, capítulo 17, versículo
21, Jesus dizendo: e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa unidade, a maneira que nós nos tratamos, a dignidade, a honra que nós damos uns aos outros, isso testemunha da nossa unidade, a nossa união com Cristo e de Jesus com o Pai. Essa deveria ser a característica da igreja, e não o preconceito, e não a acepção de pessoas, e não a parcialidade. Essa não deveria ser de maneira nenhuma uma marca da igreja, mas a marca da igreja deveria ser unidade pelo amor. O Tiago está usando aqui o adjetivo irmãos, não é sem propósito. Ricos, pobres, homens, mulheres, judeus, gregos, todos por meio do sacrifício de Jesus fomos salvos e adotados como os filhos de Deus. Não nos tratamos mais com critérios errados e mundanos. Não nos tratamos pela cor da nossa pele, pela nossa classe social. Agora é Cristo que define a nossa relação. Todos nós somos importantes e devemos nos tratar com honra e valor, porque fomos comprados por um alto preço. 1 Pedro 1,18. Para o mundo, nós transmitimos uma forte mensagem que confunde a sabedoria popular. Pensa sobre isso. Paulo dizendo aos Coríntios, fala: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O Evangelho é essa coisa, é o mundo de cabeça para baixo. Muda tudo. Meu irmão, você já parou para pensar? Você foi salvo, você creu em Jesus, entendeu? Isso já muda tudo. Que família que você... minha família era assim, a minha origem... Cara, você foi salvo, entendeu? Você recebeu o maior privilégio que alguém poderia receber nesse mundo, e não foi por causa da sua classe social, você tinha para oferecer, mas provavelmente foi justamente pela a condição que você se encontrava. É assim, né? O Tim Keller que diz, né? O Evangelho, ele pega o arrogante, coloca ele no lugar, e pega o humilhado e sobe ele para cá. Coloca a gente no equilíbrio. Ninguém fica soberbo e ninguém fica desprezado e caído, mas todos nós alcançados pela graça de Deus. Porque nós somos a família de Deus, a nossa lei é o amor. Nós amamos a Deus e buscamos a sua glória, amamos ao próximo e buscamos a sua honra. Assim cumprimos toda a lei. Não é o que Jesus disse? Qual que são os mandamentos mais importantes? Ama a Deus, ama o próximo, assim você cumpre toda a lei. Amor. Essa é a mensagem. Amor a Deus, amor ao próximo. Assim nós proclamamos o Evangelho nesse mundo caído, um Evangelho de vida e misericórdia, fé e piedade, humilde na presença de Deus e dos homens. Então, por fim, eu queria dizer isso, que nós devemos ser conhecidos por nosso amor e nosso compromisso com Deus e com o nosso irmão. Se você ainda tem esse tipo de pensamento, de tratar as pessoas pela aparência, seu gênero, cor da pele, o que for, meu irmão, você hoje pode se arrepender, você pode ir para a cruz. Eu lembro que a gente estava estudando recentemente um livro de pregação do John Piper, e lá o John Piper faz uma confissão dizendo que muitos anos da vida dele, por ele ser de uma família que veio do sulista, né, nos Estados Unidos, tratou muitas pessoas ao longo do tempo dentro da igreja com preconceito, e ele pôde se arrepender disso e viu o pecado que ele cometia. Meu irmão, que coisa maravilhosa é você poder admitir que você era esse tipo de gente. Você era esse tipo de gente. Esse tipo de gente tratava as pessoas por causa se é rico, se é pobre. Tem gente que é assim. Se é de uma cor, se é de outra cor, se é de um estado, se é de outro. Se vem do Nordeste, a gente... Não, eu não gosto. Se vem do Sul, não, é top. Não é isso? O estrangeiro é mais legal que o brasileiro. Se você é esse tipo de gente, você pode se arrepender hoje. A partir de hoje, olhar o ser humano como ser humano, olhar para a face da pessoa e ver alguém que foi criado para refletir a imagem e semelhança de quem Deus é. Isso é dignidade. Nós estamos falando
de dignidade aqui, de transformação. Então, que ao sair daqui essa manhã, que nós possamos decidir não somente ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Que nós não venhamos pegar aqueles mandamentos das Escrituras que nos são mais favoráveis e desprezar os outros, e não, esse aqui não conta para mim. Abrace a palavra de Deus, a lei de Deus. Procure obedecer a Deus em todas as coisas. Procure viver uma vida justa, uma vida com honra, com dignidade. Não despreze nenhum tipo de gente, não humilhe as pessoas. Você não pode ser assim. Se a pessoa vai lá e faz limpa algo na sua casa, arruma a sua casa ou faz um serviço para você, não trate as pessoas mal porque você está pagando o salário dela. Você não pode fazer isso. Porque você talvez está numa posição de liderança na sua empresa, ou talvez na sua família você seja uma pessoa respeitada. Não trate as pessoas desse tipo de maneira. Isso não é viver amando a Deus e nem ao próximo. Eu espero que nós não venhamos ter esse tipo de atitude aqui no nosso meio. Amém? Lembre disso, versículo 13, para finalizar. O juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você vive uma vida sem misericórdia, tenha certeza que você será tratado sem misericórdia na vinda de Cristo. Se você vive uma vida sem misericórdia, sem amor ao próximo, você banaliza a vida humana, então você tenha certeza de que a sua hora vai chegar e você tratará com o autor da vida. No entanto, se você vive uma vida de misericórdia e vive pautado nessa misericórdia de Deus para você, tenha certeza que misericórdia te encontrará no dia do juízo. Amém?